Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem e feliz por mais uma vez estarmos juntos para aprendermos um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus. Essa semana eu quero convidar você para, junto comigo, aprendermos um pouquinho mais sobre Filipenses capítulo 4, ao qual nós demos o título de O Caminho do Bom Viver. São recomendações do apóstolo Paulo à igreja dos Filipenses, aos irmãos da igreja de Filipos, que faz muito sentido para a minha vida e para a sua vida também. O apóstolo Paulo estimava muito aquela igreja e por isso ele se preocupava com as pessoas daquela igreja, com aqueles irmãos, a ponto de orientá-los a terem uma vida de paz, uma vida de harmonia. E ele começa logo no versículo 1 do capítulo 4, mostrando esse amor e esse respeito, essa consideração pelos irmãos da igreja de Filipos. Olha só o que ele diz: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Paulo demonstrando sua consideração, o seu amor para com aqueles irmãos da igreja de Filipos. E com base nisso, considerando-os como seus irmãos, como seus amados, como uma família em Cristo, Paulo se preocupa com as situações que pudessem fazer com que esse status, de família viesse a ruir. E então, Paulo, como nunca foi alguém omisso ou alguém displicente com as suas responsabilidades pastorais, ele faz algumas recomendações para aquela igreja. E olha só, a primeira recomendação que Paulo faz está no verso 2 do capítulo de número 4 de Filipenses. Ele diz: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A primeira recomendação de Paulo para aqueles irmãos, ele faz com base aí no relacionamento de Evódia e Sintique. Nós não sabemos o que tinha acontecido ali, mas ele vai dizer o seguinte: eu recomendo a vocês que vivam em harmonia. Não dá para saber qual era o problema, O que aconteceu? O fato é que elas estavam discordando em alguma coisa. E Paulo sabia que onde há desacordo, há possibilidade de ruptura também, De ruptura. Ele então não vai deixar isso passar em branco. Ele vai chamar essas irmãs com brandura e vai dizer a elas de maneira cordial: pensem concordemente, evitem essa ruptura, pensem concordemente. Nós não sabemos se era Evódia que estava certa ou se era Sintique que estava certa. Nós não temos texto que mostra qual era a base da crise ou a base da discordância entre essas irmãs. E me parece também que Paulo não se preocupou em advogar em favor de uma ou a favor da outra. Eu não sei como chegou a informação para Paulo sobre a desavença, o desacordo dessas irmãs. Mas é fato que Paulo chama essas irmãs para pensarem concordemente, não com base em teorias humanas, em pensamentos de homens, em coisas que os homens impõem. Mas Paulo chama essas irmãs a pensarem concordemente no Senhor. Porque daí os direitos são iguais. Porque as responsabilidades também são iguais. E é isso que nós percebemos na palavra de Deus. Paulo, ele orienta: vivam em harmonia, pensem concordemente. Mas não é somente pensar concordemente nos erros ou nos acertos, mas pensarem concordemente no Senhor. Parece que Paulo tem a esperança que Evódia e Sintique pensem de maneira recomendada antes, lá no capítulo 2, no verso de número 2, onde Paulo diz: completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. É isso que Paulo estava esperando que acontecesse com Evódia e Sintique, que elas pensassem concordemente no Senhor. Aqui há um convite para que elas não colocassem em primeiro lugar o eu, mas que elas
colocasse em primeiro lugar a caminhada cristã, a palavra de Deus. E quando nós fazemos isso, a chance de resolver as crises aumentam significativamente. Talvez você esteja vivendo um momento de crise, de relacionamento, aí na sua casa. Talvez o marido e a esposa, talvez os pais com os filhos, talvez irmãos e irmãos, né? Então, talvez seja este um bom momento para você dar um passo atrás e olhar para a palavra de Deus e propor aí na sua casa, pensarem concordemente, não com base nos seus valores, naquilo que você pensa, mas com base no que a palavra de Deus diz que devemos pensar. E se conseguirmos aplicar a palavra de Deus na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, na nossa classe onde estudamos, tudo vai facilitar. E é isso que Paulo estava esperando que acontecesse. A harmonia verdadeira, ela só acontece quando ela está baseada na palavra de Deus. Quando as pessoas querem servirem a Deus e andarem com Deus de maneira honesta, então elas vão trabalhar concordemente. E é essa a esperança que eu tenho, que você aplique a palavra de Deus e estas crises podem desaparecer, porque Deus é poderoso para trazer paz onde há discórdia. Deus é poderoso para trazer salvação onde há condenação. Deus é poderoso para trazer vida onde precisa de vida. Seja alguém praticante da palavra de Deus e espere em Deus a harmonia para a sua vida. Bom dia, que Deus te abençoe e te guarde. Eu espero você em nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço e até lá.